partir do 26. Lucas 1:26. Deus está lendo. Diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para que ela diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Aleluia. Até por enquanto. Aqui é uma palavra bem conhecida, ao qual o anjo Gabriel ele vem aparecer a Maria para dizer para ela que ela foi agraciada, que ela iria conceber aquele que viria para que nós pudéssemos ser livres e a salvação viesse para nós. E nós olharmos para essa história, é uma história incrível, é uma história ao qual o amor do Senhor, ele vem nos mostrar que mesmo nós, que não merecemos nada, o Senhor, ele encontrou em nós algo para que nós pudéssemos ser livres. Nós não merecíamos esse amor, mas o amor do Pai, ele nos alcançou. E Deus, ele viu em Maria algo que talvez as pessoas à sua volta não viam, que era uma mulher improvável e uma mulher inexperiente. Por quê? Maria era jovem, Maria era talvez uma menina naquela época, e ela era apenas noiva de José, ela ainda não era casada. Então, como que aquela mulher poderia engravidar? Como que ela poderia gerar? Só que quando Deus ele vai fazer algo, aqui mesmo diz: não há nada impossível. Aleluia. Ele faz da maneira dele. Então ela pergunta: como que isso vai acontecer? Como que isso é possível? Porque ela entendia: como que eu posso gerar um filho se eu não sou casada, se eu sou uma jovem, eu não tenho relacionamento com ninguém? E o anjo do Senhor disse: descerá sobre você o Espírito Santo. Glória. E naquele momento Maria foi cheia do Espírito Aleluia. Santo de Deus, e ela começou a gerar Jesus, Aleluia. o nosso Salvador. Glória. E não para por aí. É incrível essa história, porque ali no mesmo capítulo o anjo ele dá um recado para Maria: Maria, além de você gerar algo que para os homens seria impossível, improvável, a sua prima Isabel, aquela a quem as pessoas não davam nada, aquela que está avançada em idade, que
naquela época as mulheres eram muito cobradas em ter filhos, né? As mulheres elas precisavam ter filhos para que elas pudessem, eu não sei exatamente a palavra, mas que elas pudessem continuar, né? Para que continuasse a geração. Só que Isabel, se vocês puderem ler antes, vai dizer que Isabel estava avançada de idade, o seu esposo, que era Zacarias, eles dois não tinham filhos. E ele era um homem que vivia no templo, era alguém que vivia para o Senhor, era alguém que fazia para o Senhor, que adorava o Senhor, só que os dois não podiam ter filho. Só que o anjo do Senhor, ele disse a Maria, a sua prima Isabel, aquela a quem as pessoas não via nada, aquela a quem as pessoas diziam, essa não pode ter filho, essa também vai gerar, essa também, na verdade, já está gerando, porque Isabel, ela já estava no 5º mês de gestação. E aqui nós vamos ver 2 milagres nesse versículo. Maria, uma menina nova, uma menina jovem, aquela que não tinha ninguém gerar um Salvador. Isabel, uma mulher já avançada de idade, onde a probabilidade de gerar seria muito pouca, também gerar. Nós vemos o milagre do Senhor acontecer na vida de 2 mulheres com idades totalmente diferentes, totalmente diferente uma da outra. E essa semana, quando o pastor disse, eu falei, Deus, o que eu vou levar para a igreja? O que o Senhor deseja que eu leve, né? Aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, porque primeiro o Senhor precisa falar conosco, o Senhor primeiro precisa tratar em nós, antes que nós venhamos trazer para a igreja. E o Senhor me trouxe uma palavra, conexões, porque ali o Senhor, ele conectou 2 mulheres, uma mulher jovem, inexperiente, com uma mulher avançada de idade, porém, mas que provavelmente, devido já ser mais velha, ela provavelmente já tinha visto outras mulheres gerar, já tinha ouvido, talvez até já teria ajudado outras mulheres no parto. Então o Senhor conecta essas 2 mulheres. E ali é um propósito, porque Deus, ele une propósito. Deus, ele vai unir propósito entre nós. Por vezes a gente não compreende, a gente não sabe o porquê da situação, ou por que o Senhor nos conectou a alguém. Porque, né, do nada eu conheci essa pessoa. Não é do nada. Existe um propósito ali, existe algo além daquilo que o Senhor quer fazer. Maria, ela era prima de Isabel, só que eram primas distantes, porque uma estava em Nazaré e a outra estava em Judá. Então, em lugares distantes, não era algo que era tão perto, onde elas estavam juntas. Mas o Senhor, ele colocou uma próxima da outra, para que uma pudesse cuidar. Maria foi para cuidar de Isabel, porque ali ela poderia cuidar, porque Isabel já estava naquele período onde dificulta um pouco para que a mulher pudesse fazer as coisas. Só que Isabel estava ali naquele momento, enquanto a Maria cuidava, Isabel preparava ela, ensinava ela aquilo que ela também iria passar, aquilo que ela também iria viver, porque ela estava vendo o que Isabel estava passando, porque depois ela iria passar também. E na nossa vida não é diferente, igreja. Por vezes a gente não entende os propósitos, não entende aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Ele vai fazer. Mas Ele sempre vai nos conectar às pessoas certas, aos lugares certos, nos momentos certos. Às vezes a gente não entende no momento, mas a gente precisa pedir para que o Senhor nos dê direção, nos dê discernimento, para que a gente consiga compreender os planos deles na nossa vida. Porque senão a gente começa a entrar num lugar de reclamação, num lugar de murmuração, num lugar que talvez comece a nos impedir de viver aquele propósito que o Senhor tem para nós. Com certeza, Maria, por ser jovem, não compreender nada daquilo que estava acontecendo, ela teve medo. Ela teve medo. Porque qualquer um de nós teríamos medo de viver ou encarar algo totalmente diferente, algo totalmente novo. Porque nós
seres humanos, estamos propícios a viver coisas, mas que por vezes o medo primeiro ele vai bater, o medo primeiro vai deixar nós preocupados, para que depois nós consigamos compreender. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança nele, a certeza é que as coisas darão certo, que as coisas vão caminhar da maneira certa. E quando existe essa conexão, tenha certeza que as coisas vão sim ser da maneira que o Senhor quer. Mas nós precisamos também compreender que vai haver também desconexões, que vai haver também separações. E também que por vezes a gente não vai compreender porque que isso está acontecendo. Mas existe também. Lá na palavra de Deus vai dizer que quando Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar, Abraão fala: Ló, não dá mais. Precisamos nos separar, né? Você vai para um lado, eu vou para o outro, porque não estava mais comportando. E assim é nas nossas vidas. Nós precisamos compreender até onde nós vamos, com quem nós vamos, mas isso nós só conseguimos compreender da maneira correta quando nós damos liberdade para que o Senhor nos ensine, para que Ele nos direcione. Porque se for do nosso jeito, a gente não vai escolher e dizer: hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Né? Porque quando as coisas estão muito confortáveis, por que eu vou sair do lugar que está tão confortável para mim? Eu vou permanecer nesse lugar. Mas quando não dá mais, quando Deus fala: não dá mais, foi até aqui, daqui para cá, você vai caminhar só. É o Senhor, Ele vai nos conduzir para este lugar. Mas também Ele vai trazer novas pessoas, Ele vai trazer novas conexões. E assim nós precisamos estar atentos àquilo que Ele está fazendo. E o ano passado na minha vida foi dessa maneira. O Senhor, Ele me desconectou a minha família de um lugar e me trouxe para esse lugar. Não era algo que eu estava aguardando, não era algo que eu estava esperando, não era algo que eu pedia para o Senhor. Porque, como eu disse, estava confortável no lugar que eu estava. Eu estava vivendo algo que para mim era aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. Só que o Senhor, Ele começa a fazer em nós a maneira dele quando nós damos liberdade, mas Ele precisa fazer de um jeito que por vezes a gente não vai nem querer que isso acontecesse. Porque a gente começa a questionar: Senhor, mas por que isso está acontecendo? Por que tem que ser dessa maneira? E o Senhor, Ele só fala: confia em mim, dependa de mim, espera em mim, que as coisas vão fluir da maneira que tem que ser. Mas por vezes nós somos falhos e nós questionamos muito ao Senhor. Nós queremos que as coisas sejam de um jeito que é melhor, que é mais confortável. Mas o Senhor, Ele vem nos ensinar que por vezes o confortável não é o jeito dele. Porque o Evangelho é confortável demais, não está certo. Não está legal as coisas. As coisas precisam por vezes se mover para que a gente também se mova na presença do Senhor, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor quer, por vezes para que a gente se entregue verdadeiramente para aquilo que a gente busque no Senhor. Por vezes as coisas precisam acontecer também nas nossas vidas, para que a gente vá além daquilo que para nós está bom. E aquelas mulheres, elas se conectaram, e o Senhor começou usar Isabel com a sua experiência e Maria com aquilo que ela poderia servir, que era no seu cuidado, que era naquilo que ela poderia dar naquele momento. E o Senhor, Ele vai preparar para nós pessoas. Por vezes a gente quer dar conta de tudo, por vezes a gente quer fazer de tudo, mas o Senhor, se nós fôssemos todos iguais, não ia dar certo. Então, cada um com aquela, cada um com algo que tem. Nós tivemos aqui o culto de talentos, onde cada um deu o que tinha, um louvou, um dançou, né? Então, assim, o Senhor, Ele vai usar cada um com aquilo que tem, mas não quer dizer que você tem que ficar parado, estacionado. Ele pode sim nos dar mais, mas nós precisamos buscar. Mas não adianta a gente
gente querer aquilo que o irmão tem, né? Por vezes um tem um dom incrível, né? De dançar, igual aquele dia, Michele dançou lindamente. Talvez, se eu for fazer isso, vai não dar certo, né? Vou cair, enfim. E nós precisamos, né? Se colocar cada um no lugar. A Kate tem uma voz linda. Tem uma voz linda. E eu creio que o Senhor vai colocar ela novamente para adorar o Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. E assim, a gente precisa usar os dons que o Senhor nos deu. A gente precisa usufruir daquilo que o Senhor nos deu, não negar, não deixar para trás aquilo que um dia o Senhor nos confiou. E assim Ele vai nos conectando. Talvez eu não sei fazer algo, mas o Senhor me conecta com uma mulher que sabe. E assim vai indo. Aleluia. E assim vai indo. E assim é o corpo de Cristo. Porque na palavra vai nos dizer que cada um, Jesus é a cabeça. E nós somos cada um membro, cada um é uma parte. Para que juntos nos conectamos. Para que juntos possamos ser um só. Aleluia. Então, se talvez você, né, olhe para alguém e fala, nossa, mas aquele irmão ele faz algo tão lindo. Ai, mas será que eu sei fazer? Se você não souber fazer aquilo, procure aquilo que você sabe fazer. Talvez chegue perto desse irmão para aprender também. Porque nós aprendermos com o outro não vai nos diminuir. Quando nós chegamos perto de alguém que sabe fazer algo, que pode nos ensinar, isso é maravilhoso. A cada dia que nós aprendemos algo novo, isso é muito bom. Então, se você deseja fazer algo que você não sabe fazer ainda, você chega perto de alguém, para que essa pessoa possa te ensinar a fazer. Ou ela não vai nem precisar ensinar, só de você estar ali vendo aquela pessoa fazer, você vai conseguir fazer. Mas que nós não venhamos nos diminuir, porque a gente quer fazer algo que a gente não saiba fazer. Amém? E nós precisamos, sim, igreja, estar sensível, nos conectar àquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por vezes o Senhor está nos chamando para fazer algo, por vezes Ele está nos convidando e a gente está retendo, a gente está, Senhor, mas será que é o Senhor mesmo? Será que eu preciso fazer isso? Se Ele está te chamando, vai fazer. Ninguém aqui é mestre em nada. Nós estamos todos juntos aqui porque nós queremos a mesma coisa, que é adorar ao nosso Deus. Não tem aquele que faz melhor que o outro, não. Todos somos iguais. Aleluia. Todo mundo é igual. Ele vê cada um de nós da mesma maneira, como os filhos amados dele. Por isso que ele entregou, que ele enviou o seu Filho Jesus, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos adorar a Ele. E o principal, alcançarmos a salvação. Glória a Deus. E essa é a nossa prioridade, alcançarmos a nossa salvação. Porque o que vale nós ganharmos tudo, o que vale nós fazermos tudo e a nossa salvação ser perdida. Não é isso que o Senhor espera de nós. Por isso que Ele vê cada um de nós com a sua singularidade, cada um com o seu dom, cada um do seu jeito. Um gosta de falar mais, outro não gosta, mas não importa. Que cada um de nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que Ele nos entregou da melhor maneira. Amém? E quando aquela mulher, ela se achega na casa, né? Mais para frente vai dizer que quando Maria, ela chega na casa de Isabel, que ela sauda Isabel, o filho do ventre de Isabel, ele salta de alegria, porque ali o Espírito Santo de Deus, ele enche a vida de Isabel. Porque lá na frente vai dizer que a Maria, ela foi cheia do Espírito Santo. E aqui vai dizer que, ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então, quando Maria se achegou à casa de Isabel também foi cheia do mesmo Espírito Santo que tinha invadido a vida de Maria. E quando nós nos conectamos com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, a probabilidade de nós também sermos cheios do Espírito Santo, Aleluia, ela
ela é muito grande. Quando nós nos conectamos com pessoas que buscam a presença do Senhor, que buscam por Ele, que adora Ele, que quer Ele, a probabilidade de nós também caminharmos para o mesmo, ela é muito grande. Então, que nós possamos dizer para o Senhor: Deus, me conecta a essas pessoas, me conecta a essas mulheres, esses homens que amam a sua presença, que ama estar na sua presença, que ama buscar o Senhor, que ama querer mais o Senhor. Porque a probabilidade de nós ser cheio, ela é grande. Da mesma forma, quando nós nos conectamos a pessoas que não estão caminhando com o Senhor, que estão fazendo as coisas que não é do agrado do Senhor, a probabilidade também de nós errarmos, de nós pisarmos errado, ela também é grande. Então nós precisamos estar atentos de: Senhor, me ajuda a discernir aquilo que é do Senhor, aquilo que não é, aquilo que o Senhor tem preparado, amizades que o Senhor tem preparado. Me ajude a discernir isso, me ajude a estar nesse lugar de atenção aos meus ouvidos. E da mesma maneira, pedir para que o Senhor também apresente aos nossos filhos também. Porque nós precisamos pedir para que o Senhor apresente aos nossos filhos pessoas que amam a presença dEle, amigos que amam a presença do Senhor. Quando eu vou orar pela vida do Arthur, eu tenho pedido para que o Senhor também apresente os amigos dele a ele. Que o Senhor apresente a ele e conecte ele a pessoas que amam a presença do Senhor. Porque nós precisamos já começar a interceder desde o ventre, nós precisamos já começar a interceder sobre a vida dos nossos filhos, a declarar palavras de bênçãos, palavras diretivas, palavras que vai conectar os nossos filhos à presença do Senhor, ao amor do Senhor. E nós não vamos estar com eles o tempo todo, né? Por vezes nossos filhos, eles vão estar na escola, quando cresce, chega na fase da adolescência, eles querem sair, eles querem estar com os amigos. Mas nós também precisamos pedir para que o Senhor traga para perto esses amigos que são amigos de Deus. Essas pessoas que amam a presença do Senhor mais que tudo. Essas pessoas que querem caminhar com Deus mais que tudo. Porque quando nós caminhamos juntos, porque a palavra de Deus vai dizer: é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro está lá para segurar. Se nós, por vezes, porque nós não estamos isentos, igreja, se nós dizermos que nós somos isentos, nós estamos errados, porque qualquer um de nós que estamos aqui, podemos sim, um momento, desanimarmos por alguma coisa, alguma circunstância. Mas quando nós temos alguém que está ali conosco, lado a lado, caminhando com a gente, essa pessoa, ela ama o Senhor, ela busca pela presença do Senhor, essa pessoa estará lá junto com você, segurando na sua mão, caminhando com você, orando, intercedendo, orando para que o Senhor te fortaleça, e que nós possamos também ser essa amiga, que nós possamos também ser essa pessoa que intercede pelo outro, que ora pelo outro, que diz ao outro palavras de bênção, palavras que vai fortalecer a fé daquela pessoa, que nós não venhamos ser essa pessoa que está por vezes criticando, talvez vimos algo, devemos sim ser verdadeiros, mas de uma forma que não vai constranger, ou de uma forma que não vai fazer com que essa pessoa desanime da fé ou de algo que ela está querendo fazer. Porque nós precisamos sim ser de verdade. É necessário sermos de verdade. É necessário falar exatamente aquilo que precisa ser dito, mas de uma forma que não vai constranger ou machucar ou fazer essa pessoa se afastar da casa do Senhor ou até mesmo das nossas vidas. Precisamos caminhar de uma maneira que o Senhor, Ele se agrade de nós. Que o Senhor vê em nós simplicidade, porque Maria, ela era uma menina simples, mas que tinha um coração ao qual o Senhor se agradou. Tinha um coração ao qual o Senhor olhou e viu nela alguém improvável, alguém que pessoas não viram nada, uma menina simples, mas alguém que tinha uma pureza no seu coração, que o Senhor viu nela algo que talvez homens nenhum viu. Por vezes o Senhor vai ver em nós algo que nenhum homem vê. Por vezes nós estamos nos perguntando: mas Senhor, o que o Senhor
ama a presença dele, um coração que ama estar aos pés dele, como aquela mulher, Maria, que se lançou à presença do Senhor sem se preocupar com o que as pessoas estavam dizendo, sem se preocupar com o que as pessoas com seus julgamentos fizeram, porque nós já ouvimos na ministração que as pessoas julgaram quando ela derramou o seu perfume aos pés do Senhor. O próprio discípulo, aquele que andava com Jesus, que foi Judas, ele foi o primeiro a julgar aquela mulher. Mas Jesus, ele conhecia o coração de Maria. Ele sabia quem Maria era. Então ele diz para aqueles homens: deixa que ela está preparando. Ela está preparando, deixa que ela me adore, porque ela está preparando eu para aquele grande dia. E Jesus, ele vê em nós aquilo que as pessoas não veem. Aquele discípulo, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam naquele lugar, ele só viu algo material, aquele perfume que custava caríssimo. Mas Jesus viu o coração dela. Assim como Jesus, ele vê o nosso coração. Ele vê aquilo mais íntimo, aquilo que nós mesmos não sentimos. Jesus, ele sabe o que nós estamos sentindo, ele sabe aquilo que está passando em nós, ele consegue. E por vezes a gente começa a se colocar nesse lugar: Deus, mas eu não mereço nada disso. Deus, eu não sei nem por que o Senhor está fazendo isso. Mas é porque Ele nos ama mesmo que Ele está fazendo, porque nós não merecemos mesmo. Se Deus, com a sua misericórdia infinita, não tivesse enviado Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não seríamos livres para adorar a Ele, dizer o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. Nós não viveríamos os milagres que a gente tem visto, todos os cultos, coisas impressionantes o Senhor tem feito nesse lugar. O Senhor está sempre se mostrando de uma forma incrível neste lugar. A presença dEle tem vindo grandemente nesse ambiente. E quem está sensível, quem está atento àquilo que Ele está fazendo, está vivenciando tudo isso. Alguns cultos atrás, eu até falei para a Andréia, eu falei, ainda estou impactada com aquilo que o Senhor fez nesse lugar. Porque o Senhor, Ele derramou uma graça, Ele derramou a presença neste lugar. Quem estava atento pôde sentir o que o Senhor fez neste lugar. E há uns domingos, o dia que o pastor louvou os louvores antigos, e na semana eu estava orando e o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós, por vezes, estamos deixando esses louvores, né? Não temos, louvado. E no domingo o pastor louvou aqui. Eu falei, Deus, o Senhor é tão tremendo, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor sempre prepara. O Senhor, Ele ministra conosco, mas Ele vem sempre e Ele faz. Porque isso é conexões. O mesmo Espírito agindo entre nós, entre a igreja do Senhor. E isso é tão importante quando nós deixamos que o Espírito Santo faz do jeito dele. É tão importante quando nós deixamos que a graça dele, que a presença dele nos invada, que ele faça da melhor maneira. Isso é importante demais, igreja. Por isso que todas as vezes que nós entrarmos neste lugar, que nós possamos totalmente deixar lá fora os acontecimentos, porque nós sabemos que eles vêm, as situações acontecem, mas que quando nós entrarmos neste lugar, o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor vai fazer, sensível para aquilo que o Senhor vai derramar em nossas vidas. Porque como o pastor trouxe, por vezes a gente fica se perguntando, mas como que um irmão está no mesmo ambiente, recebe uma coisa e eu não recebo nada? Porque provavelmente aquele irmão, ele estava conectado. Provavelmente aquele irmão, ele já entrou nesse lugar. Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu vou lá e eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, eu vou lá e eu não quero sair da mesma maneira que eu entrei. Senhor, eu vou lá, usa quem estiver naquele lugar para falar comigo. Porque como o pastor disse hoje, não é quem está aqui ministrando, quem está louvando, quem irá dirigir o culto. É a presença do Senhor que precisa invadir as nossas vidas. Não é olhar para a pessoa que está aqui, porque eu sou falha. Cada um, nós falhamos, nós erramos.
Esteja atento àquilo que o Senhor vai fazer, porque Ele já tem feito e Ele vai continuar a fazer, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua fazendo da mesma maneira, igreja. E nós precisamos estar sensíveis, porque da mesma maneira que há conexão do céu, existem desconexões, e o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Quando nós dizemos, Senhor, faça do seu jeito, Ele vai fazer. Ele vai trazer para perto, assim como Ele vai também tirar pessoas que precisam sair de perto do nosso convívio. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, porque por vezes você está segurando pessoas, você está querendo pessoas perto, e o Senhor está dizendo, não é mais tempo, não é mais tempo. Abraão, ele percebeu, porque ele estava sensível, ele queria que Ló fosse com ele, mas não era mais o tempo de estar junto. Então ele falou, Ló vai para um lado, eu vou para o outro, deixou que Ló escolhesse. E o Senhor hoje, Ele está nos dando essa opção de escolhermos. Se nós queremos ficar perto de pessoas que não é mais tempo, e por vezes essas pessoas vão nos atrapalhar de viver o propósito do Senhor. Ou nós vamos dizer, Senhor, até aqui, pois o Senhor está dizendo para mim que não dá mais, eu vou viver os seus propósitos, eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu não posso estacionar, eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Esteja atento àquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E o Senhor, Ele tem mostrado aquilo que Ele quer fazer. Ele tem de alguma maneira mostrado. Fique atento, não se distraia. Porque se nós se distrairmos, nós vamos ficar estacionados. E nós não vamos prosseguir para aquilo que o Senhor tem para nós. E Maria, ela entendeu que aqueles meses ela precisava ficar com Isabel. E depois vai nos dizer que Maria deixa a casa de Isabel. E Isabel tem o seu filho, João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, aquele que veio para dizer que Jesus, o Messias, viria, aquele que veio para poder dizer, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, é aquele que virá para fazer infinitamente mais. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, porque Ele é muito poderoso. E não importa, por vezes a gente vai pensar, mas o que eu tenho é tão pequeno. Já pensou se Isabel pensasse que aquilo que ela carregava era tão pequeno, porque ela sabia que o que Maria carregava era o Messias. Isaías, ele já vem nos dizer lá anteriormente que o Messias viria para a nossa salvação. Já pensou se Isabel achasse que aquilo que ela carregava era pequeno? Não, porque ela era uma mulher que ela caminhava com o Senhor. Ela sabia que aquilo que ela carregava era algo que era do Senhor, era algo que o Senhor tinha preparado, porque Ele veio para preparar o caminho. E que nós possamos ser pessoas atentas àquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, amém? Até aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a igreja fique atenta e não distraia.